está nessa lugar. Eu estava aqui, eu estava conversando com o pastor, né, que ele chegou. Ontem nós estávamos aqui na oração, junto com o Ministério de Louvor, e foi me dada a oportunidade para estar orando, levantando a oração de joelho aqui com os irmãos que estavam presentes. E eu estava falando com Deus, estava chorando com Deus aqui, que eu queria isso aí de novo. Os que estavam aqui ontem são testemunhas que eu estava falando, chorando com o Senhor ajoelhado aqui. Eu queria viver isso novamente. Porque antes era frequente acontecer isso. Acontecia constantemente. A ceia do Senhor tinha profecia, tinha Deus usava os vasos dele. O Senhor falava com a igreja, porque quando Deus está falando com a igreja, é porque Ele está direcionando a igreja porque Ele quer. O objetivo dele com a igreja. E houve um momento em que isso ficou escasso. Mas também no decorrer da história houve um momento que isso também escasseou da igreja primitiva. Os vasos já não eram tão usados assim. E eu estava aqui me lamentando com o Senhor ontem, falando com o Senhor, Senhor, eu quero viver isso aí. Quero sentir de novo a sua presença, uma presença mais intensa, uma presença mais viva, onde a gente possa também ser levado ou contagiado, até falar em línguas também. Porque às vezes nós paramos, há um bloqueio em nós paramos no culto. Eu aconselho quem não é batizado com o Espírito Santo, busque isso. Busque sentir a presença do Espírito Santo. Busque falar em nova língua a Bíblia. Ela vai nos orientar a fazer isso, vai nos incentivar a fazer isso. Há quem diga que isso não é para os nossos dias. Não, foi só lá. Só lá no passado. Não. Você estava aqui pela manhã, você prestou atenção no que foi falado aí? Pelo vaso que Deus usou, que os dias estão findando. Falou que os dias estão findando. Se você olhar o que está acontecendo ao nosso redor, no mundo, no nosso país, você vai perceber que tudo está escrito na Bíblia. Guerra para todo quanto é lado. Não só guerra, mas rumores de guerra. Olha aí, quase que o nosso país também foi envolvido numa guerra. Pestes, pestilência, terremotos, enchente, alagamento, até em Dubai, né? Até em Dubai houve enchente. Num deserto. Olha as coisas que estão acontecendo no mundo. Haverá sinais aonde? Na terra haverá sinais no céu. Já estão acontecendo. Você pega uma história, uma estatística, você vai ver que nos últimos 10 anos houve mais terremotos do que os 100 últimos anos. Agora os geólogos estão bem desconfiados que a rotação da Terra está diminuindo. Os dias estão sendo mais longos. Há um período que ela acelera e há um período que ela desacelera. Olha aí. Isso tem influência sobre tudo. Sobre a natureza, sobre os oceanos, sobre as estações do ano. Essas coisas estão acontecendo. E a igreja ainda está cambaleante. Está ainda desatenta. Está dormindo. Quando eu falo igreja, eu falo de um modo geral. De um modo geral. E Deus precisa despertar o seu povo. E Ele vai despertar o seu povo. Porque no decorrer da história eclesiástica, você vai ver que houve um momento de densas trevas sobre a igreja. Mas Deus levantou um remanescente. Deus sempre levantava alguém que levava adiante esse avivamento. Mas até quando isso vai acontecer? Porque haverá diz que isso vai acabar de vez. Aí a perseguição virá.
Os antigos já diziam isso. Muitas coisas iriam acontecer. E os vasos que o Senhor tem dentro da igreja? Será que nós vamos continuar emborcados, isolados, esquecidos num canto, sem querermos ser usados pelo Senhor? Eu acredito que não. Porque todos nós fomos chamados para sermos vasos do Senhor. Quem dera! Se nós pudéssemos dizer, nós somos vasos de honra. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos comissiona isso, a sermos vasos de honra. Num dia tão difícil, nos tempos tão difíceis. Alguns dizem, alguns estão prevendo uma era maior ainda, mais perigosa, um momento mais turbulento ainda para a igreja moderna. Porque se você está desapercebido, eu quero que você fique atento para isso. Já tem sinais, já está havendo sinais de uma perseguição à igreja. Já sinais. Eu quero estar trazendo algo para a igreja nessa noite, algo que o Senhor falou no meu coração ontem aqui, orando, falando com Deus aqui. O Senhor tocou no meu coração e falar sobre isso aqui, sobre vasos. Sobre vasos. E o que eu vou tratar está dentro da segunda epístola de Paulo, escrita a Timóteo, a segunda epístola. Mas eu quero fazer uma recapitulação dos irmãos da primeira epístola, para eu poder chegar onde eu quero chegar com os irmãos. Muito bem. Martinho Lutero, ele fala alguma coisa sobre a epístola de Paulo a Timóteo. Ele escreve dizendo que ela é como um modelo para bispos e todos os obreiros. Que quando você olha para dentro dessa epístola, eu já vou ler o texto, calma. Quando você olha para lá, você vê recomendações de Paulo a esse jovem Timóteo, que provavelmente ele foi escolhido, ele foi separado por Deus, ainda jovem, para ser um servo dedicado, um exemplo de jovem cristão. E um exemplo também de como ele liderou a igreja, provavelmente. Alguns diziam que ele foi um dos primeiros bispos da igreja de Éfeso, mesmo novo. Mas ele foi orientado, ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo. Então, quando o apóstolo escreve a primeira epístola para Timóteo, no capítulo 1, ele ordena, está escrito lá, ele ordenando que os bispos cuide da autêntica fé e amor, resistindo a falsos pregadores da lei, que cometiam, eles preferiam, eles preconizavam, eles falavam contra Jesus Cristo, o Espírito Santo e a lei, as obras da lei. Eles preferiam dar ênfase às obras da lei do que a Jesus Cristo e a salvação. Então, nesse capítulo 1, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo para que ele ordene os bispos, o quê? A se permanecerem firmes na fé em que foram chamados. No capítulo 2, ele manda orar por todas as categorias sociais. O que é isso? Não fazer acepção de pessoas. Não fazer acepção de pessoas. Orar por todos. Nós não podemos saber dizer ou fazer alguma coisa para quem é rico e fazer para pobres de uma forma diferente. Não. Ele manda que os obreiros, que os bispos, que os líderes da igreja tenham todos em mais alta estima, qualquer um que seja. No capítulo 3, ele descreve que tipo de pessoas devem ser bispos, ordenados como pastores, obreiros, sacerdotes, de uma forma geral. Ele dá uma ênfase, ele dá uma relação, como tem que ser os diáconos e as esposas do diácono, os bispos e as esposas do bispo. No capítulo 4, ele faz uma denúncia dos falsos bispos e falsos esgotamento clerical. O que é isso? A igreja entrou no esfriamento. Estava acontecendo alguma coisa na igreja daquele tempo, daquele primeiro século, que chamou a atenção do apóstolo Paulo, porque muitos estavam se opondo à pregação do Evangelho.
Por que eu estou falando tudo isso aqui para os irmãos? Que aqueles dias lá não são diferentes de hoje. Você pode até pensar, mas naquela época de Paulo, de Timóteo, de Silas, era melhor, era mais fácil. Não era não. Não era não. Se não era igual aos dias que nós vivemos hoje, poderia até ser pior. Porque havia perseguição, havia chicoteamento, havia. Você pensa que quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, profetas maiores, profetas menores, você vai destacar Jeremias. Você vai ver simplesmente que Jeremias, no capítulo 18, ele foi chamado para descer. O Senhor fala para ele, dispõe de desce a casa do oleiro. Conhecemos esse texto. Conhecemos esse texto. Mas nós não falamos isso. Às vezes o que aconteceu mais à frente com Jeremias. Para ele profetizar, ele foi até esbofeteado e desacreditado pelos seus irmãos profetas. Mas ele enfrentou o rei. A fúria palaciana, ele enfrentou tudo porque Deus tinha um propósito com ele. Ele entendeu que Deus o havia chamado para ser profeta, e há um momento em que ele reclama com Deus. Ele fala com o Senhor como se Deus estivesse pegando pesado demais com ele. Ele se queixa e fala com Deus, por que eu? Dessa forma eu não vou suportar. E o Senhor fala com ele, rapaz, eu estou contigo por todos os caminhos que você andaste. É diferente do dia de hoje? Não. Não é. E o apóstolo Paulo escreve ainda no capítulo 5, ordenando como tratar, ensinando como tratar as viúvas e as moças jovens, e quais viúvas devem ser sustentadas com as contribuições comunitárias. Isso no capítulo 5. E no capítulo 6, ele exorta os bispos a se aterem ao evangelho puro, promovendo sem pregação, com a pregação e conviver. Promover o evangelho puro. Olha só, lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, na igreja primitiva, no começo, a igreja do primeiro século, o apóstolo Paulo já estava profetizando. Sabe o que ele estava falando? Que as profecias do apóstolo Paulo, que ele estava escrevendo a Timóteo, iriam se cumprir. E você vai ver isso escrito na segunda epístola. Aí começa a segunda epístola, Martinho Lutero, ele escrevendo, ele diagnosticando alguma coisa dentro dessa segunda epístola que Paulo estava escrevendo. Ele estava exortando e também se despedindo daquele jovem, porque alguns dizem essa segunda epístola de Paulo a Timóteo foi o 16º livro escrito por Paulo e provavelmente a última na cronologia das escritas de Paulo. Então foi como uma despedida, uma orientação final. E aí eu quero chegar onde eu quero falar com os irmãos. Você vai abrir a sua Bíblia no capítulo 2. No capítulo 2, versículos 20 e 21. A orientação que o apóstolo Paulo estava dando àquele jovem pastor, aquele jovem bispo, para uma igreja de Éfeso, provavelmente, muito provavelmente, há uma concordância com relação a isso, e há também uma grande discordância, que Timóteo ele dirigia aquela igreja. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Olha o que acontece, irmãos. Abre aí. Você abriu a sua Bíblia aí, você vai acompanhar. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai acompanhar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e vasos de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Uma recomendação que Paulo está passando para Timóteo, já falando para ele assim, meu filho, que alguns dizem que Timóteo não, é verdade, isso aqui era filho na fé de Paulo. Provavelmente numa das suas viagens missionárias, passando por Licaônia, ele levou esse jovem a estar com ele.
Porque houve lá um problema entre ele e João Marcos, se a memória não me traz, foi isso. Ele pegou esse jovem Timóteo, levou para seguir adiante com as suas viagens e adotou esse jovem. O interessante de Timóteo é que todos os momentos a partir daquele dia, todos os momentos da vida de Paulo, Timóteo estava junto com ele. Em todos os momentos. Então ele aprendeu, como eu posso dizer que Paulo também aprendeu, sentado aos pés de Gamaliel. Paulo aprendeu assim, Timóteo aprendeu sentado aos pés de Paulo. Ou seja, viveu com ele, presenciou o que ele fazia, e assim esse jovem se tornou um grande homem de Deus. É muito pregado, é muito falado da vida de Timóteo nas igrejas, principalmente para jovens, porque ele foi um exemplo de jovem cristão e também um grande exemplo de membro de igreja. Sabe por quê? Ele não deu trabalho. Ele não deu trabalho. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que em tudo Timóteo era idôneo. Que coisa, fico olhando isso aqui. Como nós temos que aprender, como eu tenho que aprender com Timóteo. Ele fala aí, no texto que nós lemos, uma casa, ou talvez uma mansão, não sei. Não há somente vasos de ouro e de prata, não. Há vasos também de madeira e de barro. Tem. Nós fizemos aí, eu e minha esposa, uma viagem de casais. Eu sempre confundo essas duas cidades. Eu acho que foi Poços de Caldas. Tem uma fábrica de cristais, é isso? Me ajuda aí. E nós fomos lá visitar essa fábrica de cristais, onde nós temos a oportunidade, tem a loja, e uma parede de vidro, e lá atrás tem os trabalhadores. Eu não me lembro agora como é o nome do cristal, mas é importado muito para a Itália, esse cristal. Nós estamos vendo o pessoal trabalhando lá, soprando vidro, moldando, trabalha, puxa, estica. Nós estamos observando eles dar forma àquele vidro. Há momentos em que eles observam ali que não está perfeito, então eles levam novamente para o fogo, fica rodando lá no fogo, rodando para ele dar forma, ficar molinho, fica mole, colocam lá numa mesa e puxa, estica, e de repente sai dali um vaso, um jarro, um cavalo, cada coisa linda que sai de lá. E nós vamos ver o preço, né, irmão? Aí eu falei, não dá para comprar nada não. O negócio aí é sério, dá só para levar um cavalinho. Nós compramos por R$20 da outra vez, tá quanto? 50, 60, 100? Cavalinho assim de cristal, R$100. Falei, não, melhor. Pequenininho. Falei, não, melhor não. Aí, mulher adora vaso, né? Não sei por quê. Adora vaso. Aí fomos ver na área de vasos, né? Vamos olhar os vasos. R$1.000. Que isso, rapaz? R$1.000? Era isso, amor? R$1.000. Tinha até mais caro, né? Mas cada coisa linda, irmão. Eu acho que é cristais Milani, se não me engano. É exportado muito para a Itália. Então um vaso daquele ali, se você der R$1.000 um vaso daquele, você vai colocar onde na sua casa? Debaixo da mesa? Você vai colocar um dentro do seu quarto? Você vai colocar onde? Num lugar em que quem chega na sua casa, mas que coisa linda, né? Qual é a primeira pergunta? Você comprou isso? Todo mundo quer ver um vaso. Então numa casa, o apóstolo está escrevendo a Timóteo falando o seguinte: filho, presta atenção, numa casa há vários tipos de vasos. Vasos de ouro, de prata, mas também tem de madeira e de barro. Tem tudo isso aí dentro. Uns para honra, outros para desonra. Então quando você compra um vaso novo para sua casa, nós compramos, né? Comprei um vasinho para você.
Misericórdia. Não prepara para ela. Está lá em casa. Um cuidado para transportar aquilo, rapaz. Imagina. Desse não ia dar uma bateria. Não vou dizer por isso que você fala, misericórdia. Mas a moça, quando embrulhou aquilo ali, ela colocou tanto plástico bolha, né? Papelão colocou numa caixa, embrulhou. O cuidado com o vaso. Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Vocês sabem muito bem que Deus, Ele tem esse cuidado com os vasos dele. Ele esse mesmo cuidado, Ele te cerca, Ele te protege, querido. Ele quer te usar, Ele não quer que você, como vaso dele, que Ele tenha esse cuidado. Você pegue esse vaso e coloque em qualquer lugar. Agora presta atenção aqui numa coisa. Se você chega numa casa, vamos colocar aqui um palácio. Você entra naquela casa, você é convidado a entrar. Há vários tipos de vaso ali. Uns estão em alguns lugares de destaque. Para quê? Quando você entrar na casa, você dá logo de cara com aquele vaso maravilhoso de ouro. Você dá de cara com aquele vaso. Você logo, esse vaso que está em local de destaque é um vaso de honra. Porque ele é o mais visto. Mas você sabe que nessa mesma casa que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, alertando ele fala, filho, nessa casa não tem somente vaso de ouro ou de prata. Você tem que atentar que tem também vaso de pau e vasos de barro. O que ele está querendo dizer com isso aí? A mesma honra que é dada a um, tem que ser dada a outro. Ele fala, olha, quem se purificar, de sorte que se alguém se purificar com estas coisas, o quê? Deixar de lado tudo aquilo que foi falado hoje pela manhã. Impureza, maldade, lascívia, os pecados da carne, essas coisas. Se abster de toda essa coisa aqui, é santificado, é separado. Mesmo que você se considere um vasozinho de madeira, pode até pensar não tem valor algum. Ninguém me olha porque eu sou de madeira. Ninguém vai me dar importância. Acontece. Porque às vezes o próprio vaso ele se aniquila. Mesmo ele sendo se considerando um vaso de madeira, ele não pode ser aniquilado. Porque ele está na mesma casa que tem vaso de ouro e tem vaso de prata. Uma coisa muito interessante que eu citei no começo e me veio aqui à mente agora, não está nem no meu raciocínio. O apóstolo não. O Senhor, quando chama Jeremias, lá no capítulo 18, já citei aqui, ele fala para Jeremias assim: dispõe-te, me corrija se eu estiver errado, e desce a casa do oleiro. E lá é o quê? O que Deus vai fazer com o profeta na casa do oleiro? Eu falarei contigo, não é isso? É isso, igreja? Amém? Dispõe-te e desce a casa do oleiro, porque lá eu vou falar com você. Primeira coisa, o que o oleiro estava fazendo? Vasos. Beleza, todo mundo sabe disso, estava fazendo vasos. Mas para um profeta, Jeremias, ele sendo um profeta, o Senhor falou para ele assim, essa palavra aqui é chave, ó, dispõe-te. Tenha disponibilidade, levanta daí, toma uma posição e desce. Segundo alguns historiadores dizem, o local, o caminho que ele percorreu era difícil o acesso. A casa do oleiro era lá embaixo, à beira do caminho. Então ele desceu a colina, caminho tortuoso com pedra, dificuldade no caminho. Tem. Desceu e foi até lá. E quando chegou lá, Deus falou com ele.
Então, para Deus falar comigo e com você, nós temos que ter o quê? Disponibilidade. Ah, mas Deus fala comigo de qualquer jeito. Peraí. O Senhor te chamou para quê? Será que o Espírito Santo de Deus não quer te encher na condição de vaso? Ah, mas eu sou um vasozinho de barro. Aquele menorzinho, como é que é o nome? Lá na região do norte, aquele vasozinho de barro. Tem um nome que dá aquilo ali. Oh, meu Deus, esqueci. Moringa, é isso, né? Moringa, aquela moringuinha cortada, a tampinha redondinha. Eu sou uma moringazinha. Ninguém vai me dar importância. Vem lá um vaso bonito, um vaso de barro trabalhado, grandão já pintado, ele fala, todo mundo olha a ele, mas eu sou pequenininho, mas você serve para reter água. Você serve para guardar água. E eu falei uma vez, não sei se foi aqui ou foi lá na congregação da banqueta, estou falando sobre isso, há algum tempo atrás aí, a melhor água, a água mais gostosa que tem é você beber num filtro de barro. A água sai com gostinho de terra, sai gostosa, pura, purificada. 2 filtros, 2 velas lá. Água de barro, está geladinho, chega até a molhar o barro. Você olha, a água está geladinha. Não pense que você, mesmo sendo um vasozinho, uma moringuinha, um vasozinho simples, você vai ser esquecido num canto. Não pensa isso. Quem quer que você pense dessa forma é o adversário de nossas almas. Ele vai tentar te aniquilar, fazer de tudo que você pare e colocar na sua cabeça. Ninguém te valoriza ali, rapaz. Sai daí. Vem pra cá. Que aqui você vai ser valorizado. Você é vaso de barro, mas nós vamos transformar você em vaso de ouro. Não é assim que Deus faz. Deus não age segundo a vontade do homem. Ele age segundo a presciência dele. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Quando o profeta desce a casa do oleiro para aquele caminho, aquela dificuldade, o caminho tortuoso, o caminho difícil, ele vai até lá, ele ouve o Senhor falar. Deixa eu te alertar uma coisa aqui. Você, na condição de servo de Deus, o Senhor quer que você tenha disponibilidade para Ele falar contigo. Há também vaso de madeira e vaso de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Tem. Alguns que se aniquilam a si mesmos e ficam esquecidos. Estão dentro da mesma casa, da mesma mansão. Tem o mesmo dono. Foi comprado por um preço. Está aniquilado. Está esquecido, empoeirado no campo. Mas todos eles têm uma utilidade. Sabe disso? Todos têm uma utilidade. Você pode pensar assim, mas pastor, tem alguma coisa aí que está batendo. O que é? O que é que não está batendo? Eu posso ser moldado novamente? O profeta Jeremias está escrito lá que Deus pode quebrar o vaso e fazer novo. Sim, Ele pode fazer um vaso novo. Ele é o único capaz de um vaso, depois de pronto, ele quebrar e fazer novo. Já passaram por todos os processos de queima, de cozimento, de secagem. Ele pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. Ele pode fazer desse vaso um novo, um vaso diferente. Basta somente o quê? Nós temos disponibilidade para realizar tudo isso. Você foi chamado para alguma coisa. Seja vaso. Seja vaso. Outros, porém, são ali para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Olha aí, irmãos. O apóstolo Paulo está orientando a Timóteo que tem isso. O que estava acontecendo na igreja? Eu falei lá no começo. Eu dei uma sinopse. Eu fiz um resumo dos 6 primeiros capítulos, 6 capítulos de primeira epístola de Timóteo.
o cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com a doutrina ensinada por eles, pelos apóstolos, pelos bispos da igreja. E não estava falando só naqueles dias, para aqueles que viriam depois. Mantém, ele orientou assim, a Timóteo, se não me engano, mantém-se na sã doutrina. Mantém-se na sã doutrina, a qual você foi ensinado. Quem ensinou ele? O próprio apóstolo. E olha que Timóteo era de origem grega. O pai dele era grego. A avó, como é que é o nome da avó? Lloyd, e a mãe Eunice. Acho que é isso. Não inventi não, acho que é isso mesmo. A avó Lloyd e a mãe Eunice eram judias. E esse jovem, ele se converteu provavelmente junto com a mãe e a avó. Eles receberam a salvação. Receberam a pregação de Paulo. E ele foi separado para o santo ministério. Diz a palavra de Deus na segunda epístola, que ele foi cheio do Espírito Santo. Um jovem cheio do Espírito Santo, separado para liderar uma igreja, a igreja de Éfeso. Olha, irmãos. E esse jovem enfrentou foi coisa. Alguns dizem, alguns escritores, dizem que ele foi martirizado por causa da obra, da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo está orientando ele. Você vai enfrentar coisa dentro da igreja. Tem alguns lá que são vasos de honra. São vasos de honra, todo mundo vê. E outros que querem ser vistos. Vaso, às vezes, mesmo sendo um vasinho de barro ou de madeira, querido? Querem ser vistos. Espera o dono da casa te colocar nas vitrines. Você quer ser visto? Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Não seja vaso de desonra. Seja vaso de honra. Deus, Ele é o soberano, Ele é o divino poder. É Ele que te dá. É Ele que te dá. Então nós temos aqui uma lição maravilhosa para a minha vida e para a sua vida. Como nos aproximar mais de Deus. Como nos achegar mais aos pés do Senhor. Como nos lançar mais. Quando nós incentivamos aqui a oração. Quando nós incentivamos aqui a leitura da palavra. Ensinamos, exortamos a igreja a estar lendo, a estar buscando ao Senhor, a estar aprendendo, seja na escola dominical, os cultos que é promovido pela igreja, é visando o crescimento da igreja. Porque a tendência da igreja é preparar, assim como o apóstolo Paulo se despedindo da segunda epístola, ele preparou Timóteo para a obra que estava diante dele. Coisas grandes ali não viriam. Coisas grandes ele ainda ia fazer, porque o meu tempo vai passar. Os de vocês estão chegando. Hoje, o pastor estava falando pela manhã isso aqui, mais ou menos isso, e eu estava pensando ali comigo, Hoje nós estamos aqui, provavelmente amanhã já não estaremos mais. E quem nós estamos preparando para assumir depois da nossa partida? Se nós partirmos todos juntos no arrebatamento, maravilha. Mas se nós partirmos antes, nós fomos levados antes. Temos visto aí um engodo tão grande que está sendo preparado para os jovens, adolescentes, as crianças, para fazer a cabeça dele para se tornarem adultos completamente individualizados da verdade. Quando eu falei a igreja, o mundo já está dando sinais. Já está dando sinais de uma perseguição à igreja, irmão. Pastor, isso não pode ser, não. Pode ficar tranquilo que não é nesse tempo, não. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa segunda epístola de Timóteo, ele faz uma advertência a Timóteo.
Em particular, ele escreve a Timóteo que haveria um período de riscos ao final do mundo, quando a falsa vida espiritual haveria de desencaminhar o mundo inteiro com exterioridades por trás das quais estaria graçando toda sorte de maldade e deteriorando a pregação do Evangelho genuíno. Infelizmente, vemos agora em nossos clérigos, o que é isso? Nossos cultos. Essa profecia está se cumprindo até demais nesses dias. Ele exortou há tantos anos atrás para que Timóteo, a igreja que estava sob a direção dele, o povo que estava sob a direção dele, ficasse atento a essas coisas. E essas profecias estão se cumprindo nesses tempos finais. Não sei. Você pode perguntar para mim: quanto tempo ainda temos a igreja? Quanto tempo ainda tem a igreja? Será que você já parou para imaginar isso? Quanto tempo eu tenho aqui? Não sei. Não sei. Podemos ter 1 ano, 5 anos. Podemos ter 50 anos. Ou podemos ter apenas mais um dia. O Senhor pode dar um baixo a tudo isso. Mateus capítulo 24. Guerra, rumores de guerra. Tudo isso está acontecendo. Seja vaso de honra. Leve a palavra de Deus adiante. Tem dificuldade, tem luta no caminho. O profeta enfrentou dificuldade para ouvir Deus falar. Vai ter, vai ter. Isso você não consegue fugir. Tem preço que tem que ser pago. E o preço maior, quem pagou, foi Jesus lá na cruz. Eu sei que foi pago um alto preço. Lembra dessa música, desse cântico? Para que contigo fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Olha aí. O preço maior quem pagou foi Ele, para que nós fôssemos chamados de irmãos. E não podemos de forma nenhuma ficarmos parados, inertes e vendo a banda passar, como dizia Chico Buarque. À toa na vida, vendo a banda passar. Deus abençoe a sua vida. Fique aí com essa mensagem, uma mensagem de alerta, de despertamento. E que Deus, o seu Espírito Santo, possa estar te usando cada vez mais. Amém? Glória a Deus pela mensagem. O segredo é ser vaso de honra.